Então diz assim, você abriu aí? Mateus capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 3. A partir do verso 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês até aí. Amém. Então, na semana passada, a gente falou que Jesus, tendo ele já estado no exercício do seu ministério, ele para nesse momento aqui e olha para a multidão, olha para os discípulos no meio da multidão. Os discípulos se aproximam dele e ele passa a ensiná-los, ou seja, ele passa a se revelar para eles. Então, aqui, nesse primeiro trecho, a gente tem aquilo que é conhecido como as bem-aventuranças. Então, são as normas, são as qualidades que marcam o cristão. Então, Jesus vai colocar isso dessa maneira aqui, de tal forma que a gente tem um quadro onde a gente pode observar aquilo que difere quem é um discípulo de Jesus e quem não é um discípulo de Jesus. O que acontece? Num determinado momento, deixa eu pensar como é que eu vou falar isso para vocês. A gente tem instituições, tudo bem? A gente tem nosso país, a gente tem a nossa igreja, a gente tem clubes, a gente tem, enfim, as mais diversas organizações. Então, quando uma pessoa, alguém é investido de autoridade, vamos pensar assim, um governante, ele é investido de autoridade, ele é eleito. Então, num determinado momento, existe uma cerimônia, um momento em que oficialmente ele é investido naquela função, ou o presidente do clube toma posse, ou o pastor da igreja assume a igreja. Então, naquele momento, existe um marco, tudo bem? Na sequência, um tipo de celebração, dependendo, evidentemente, do tipo de organização. Então, você deve... Eu não sei se vocês acompanham muito isso, mas quando o presidente da República, quando ele é eleito, depois tem aquela carreata, o pessoal na rua dando tchau, etc. Ou então, talvez você já tenha visto assim nos filmes, quando um rei é coroado e tem toda aquela cerimônia, toda a pompa, né? E depois ele desfila, então as pessoas podem observar o rei, podem contemplar a majestade, todo o seu poder. E na sequência disso, o rei vai legislar, o presidente vai administrar, o presidente do clube vai gerenciar, o pastor vai pastorear. Então, o que a gente tem aqui? É mais ou menos isso, é como se, quando Jesus está no Jordão, ele é batizado, João Batista, então o Espírito Santo vem, desce sobre ele, vem uma voz do céu e diz: esse é meu filho em quem tenho todo o meu prazer. E ali o Espírito Santo vem na forma de pomba, né? Então, um sinal ali de que Jesus era o Filho de Deus, né? O próprio João Batista vai dizer, vai olhar para Jesus: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na sequência disso, Jesus, ele ensina, prega, ele mostra o seu poder, ele sobre o mundo espiritual, sobre a criação. Então, é revelado o seu poder, sua autoridade sobre todas as coisas. E agora ele senta para ensinar a gente, ele passa a dizer, passa a legislar, passa a ditar, passa a mostrar como que é a vida de um cidadão do reino dos céus. Então, veja bem, o cidadão do reino dos céus, o crente, o cristão, a gente, eu e você,
nós devemos viver em conformidade com o que está registrado aqui. Tudo bem até aí? Beleza? Então, dito isso, eu queria extrair 3 lições. Hoje vai ter que ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar não me estender muito, porque o texto é riquíssimo. Se ficar alguma dúvida, depois a gente pode conversar com o Clóvis também. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. De qualquer forma, eu vou extrair 3 lições, tudo bem? 3 lições desse trecho que a gente chama de as bem-aventuranças. Então, a primeira lição diz assim, só se entra no reino dos céus após a convicção de pecado. Eu queria que você repetisse comigo. Você consegue enxergar aí? Consegue? Sim ou não? Vamos ler juntos? Só se entra... mais uma vez, hein? Só se entra após a convicção de pecado, cara. Então, olha só. Olha o que diz o verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, qual é a ideia aqui? O que é uma pessoa pobre de espírito? O que é um pobre em espírito? Que Mateus está dizendo aqui para a gente. É você... deixa eu pensar um exemplo aqui. Imagina que você tem um amigo, você se tornou amigo por alguma circunstância da vida de uma pessoa muito rica, uma pessoa que tem muitas coisas, muitos bens, enfim. E você se tornou amigo dessa pessoa, e você foi convidado para ir à casa dessa pessoa, e você vai a uma festa que essa pessoa vai oferecer, na verdade é o aniversário dessa pessoa. Você vai lá, sendo que esse amigo, conforme eu falei, ele tem tudo. Então, você pensa assim, poxa, como é que eu vou, o que eu vou vestir? Dependendo do lugar que a gente não vai de qualquer jeito, né? A gente escolhe uma roupa diferente. Agora, como que a gente pode... Vocês estão prestando atenção aqui em mim? Está tudo certo? Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Beleza? Então, olha só, o que eu posso dar de presente para um amigo que já tem tudo? Você já teve uma situação assim, de, poxa, tem um amigo, uma condição melhor, e você fica, poxa, sem saber o que você vai dar. Porque, cara, tem tudo. Ou então o seguinte, vamos pensar em outra situação. Por alguma circunstância, uma pessoa, um amigo, alguém, salva você de uma situação em que você provavelmente morreria. Sei lá, você vai atravessar a rua ali, está distraído, e alguém está perto de você e vê aquilo ali, e vê que você vai ser atingido, você não está percebendo, então essa pessoa vai, arrisca a vida dela para poder te salvar, e te salva, e você foi salvo, você vai ficar muito agradecido, mas tem como retribuir uma ação assim? Você consegue? Mas você salvou minha vida, agora eu vou... O que você pode oferecer para uma pessoa que arriscou a vida por causa de você? Não tem. Então, nessas situações, assim, só para ilustrar, são situações que a gente não tem como oferecer para a pessoa alguma coisa que corresponda ao bem que ela fez para a gente, ou aquilo que ela signifique para a gente. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que olha para si mesmo e vê que não tem nenhuma qualidade espiritual, não tem nenhum atributo espiritual, ele não tem nada em si mesmo, nada que ele possa oferecer de bom. Ele é a pessoa que toma consciência de que existe um Deus e que esse Deus fez alguma coisa por ele, que ele não tem como retribuir, e agora ele percebe essa situação e ele olha para esse Deus, ele olha para si. O que eu posso oferecer a Deus? Como eu posso retribuir? De que maneira eu poderia... Você pode dar algum presente para Jesus? Você pode oferecer. O homem, a humanidade tenta, de maneira geral, quando ela, dependendo do que ela acredita, fazer oferendas, fazer ofertas, cantar louvores. Você pode dizer para Jesus assim, Jesus, eu te abençoo. Já pensou nisso? Você pode abençoar Deus? Deus, eu te abençoo. Cara, o que a gente pode dar para Jesus, cara? O que a gente pode oferecer para Deus?
Não tem nada, cara. Nada que a gente possa oferecer para Deus, cara. Olha que tragédia, cara. Não tem nada, cara. Olha a nossa situação, cara. A gente não tem condição, cara, de chegar diante de Deus. O que eu vou falar para Deus? Falar o quê? Fazer o quê? Já parou para pensar nisso, cara? Não tem nada para oferecer para Deus, cara. E diante do que Ele fez por nós, cara, quando o texto diz bem-aventurados, algumas traduções você vai ver assim, felizes. Não é felicidade que vem de dentro da gente, naquela, estou feliz por alguma situação, não. É mais ou menos quando, sabe quando você olha para uma outra pessoa e ela está cercada de gente bacana, gente legal, e você, esse cara tem sorte, porque, né, afinal de contas, ele pode desfrutar da amizade dessa pessoa. Os pais de fulano são, gente boníssima. Ele é um cara feliz nesse sentido. Bem-aventurado aqui é Deus que olha para você e te considera assim. Isso aqui é Jesus que está falando, cara. Ele está dizendo para você que se você é aquela pessoa que percebeu a sua condição espiritual, se você se reconhece como um pobre de espírito, cara, você é um cara feliz, cara, você é um cara abençoado. Por quê? Porque você entendeu, cara, que isso aqui que a gente vai ler nas próximas semanas, simplesmente é impossível, cara, da gente viver e praticar sem Cristo, sem o Espírito Santo, porque a gente não tem nada para oferecer. Isso aqui não é algo que nasce da gente, não depende da gente. Isso depende exclusivamente do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Deles é o reino dos céus, cara. É o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Guarda isso no seu coração. Então, a primeira lição, cara, é que só se entra no reino dos céus com essa convicção de pecado, cara. Você acabou de cantar, cara. Preciso só de Ti, Deus, preciso só de Ti. Tem sido assim? Você tem vivido dessa forma? É assim que você vive o seu dia a dia? É assim que você vive durante a semana, de segunda a sexta? Você só precisa realmente de Jesus? É Ele que te satisfaz? Deus satisfaz você completamente? Cara, isso aqui é a porta de entrada. Se você não tiver uma convicção de pecado, uma convicção de quem você é, cara, você não faz parte desse reino aqui, cara. Eu falei para vocês semana passada, ou algum outro dia, que vocês já estão numa idade que vocês sabem a diferença entre o errado e o certo. A verdade do Evangelho já foi revelada para vocês. Então, agora você tem que sondar seu coração, cara, para saber. Você entende, cara? A distância que você está de Deus, o fato de que você não pode desfrutar da amizade desse Deus. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês. O cidadão do reino dos céus manifesta as qualidades do rei. Você pode repetir comigo? O cidadão... de novo, hein? O cidadão do reino dos céus manifesta as qualidades do rei. Quer dizer, uma vez que você entendeu a sua condição, sua pobreza espiritual, a sua miséria, agora você tem acesso a Deus, agora você tem o Espírito Santo de Deus. O que decorre disso? O que vem depois? Qual é o próximo passo? Agora, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, etc., etc. Porque agora que você reconheceu a sua condição diante de Deus, agora você vai ser habilitado pelo Espírito Santo para expressar, para viver, você vai ser capacitado para, no dia a dia, manifestar essas qualidades do Rei. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus vem num momento em que o povo de Israel, ele está sob o domínio do Império Romano, beleza? Então, os judeus daquela época, as pessoas daquela época sabiam, cara, que a condição o que eles estavam vivendo, na verdade, era consequência de terem abandonado Deus. Eles sabiam que eles viviam nessa situação porque eles não deram ouvido à voz de Deus.
Então, agora, qual é a consequência disso? A consequência disso é chorar, é lamentar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não só isso. Esse chorar aqui não é um chorar simplesmente por qualquer motivo, mas é esse choro que decorre dessa percepção da nossa condição. A gente percebe quem a gente é e a gente não tem outra coisa a se fazer. Quando a gente conhece Jesus, cara, a nossa primeira reação é choro, é reconhecer a nossa miséria. Não existe conversão que não seja antecedida por uma convicção de pecado. Não existe um verdadeiro fluir do Espírito Santo na sua vida se num determinado momento você não parar e perceber quem você é. Ou seja, a gente fala de avivamento, tem falado de avivamento, a primeira coisa que tem que acontecer, cara, é você tem que chorar. Cara. Você tem que... E você chora por isso, você chora pelas consequências do pecado, você vai se lembrar que Jesus chorou. Aliás, não tem nenhum registro na Bíblia de que Jesus tenha sorrido, isso não quer dizer que ele, óbvio, que ele sorriu, mas preste atenção nisso, quando Jesus chora porque seu amigo morreu, por que ele está chorando ali? Ele ia ressuscitar Jesus. É porque ele se depara com a miséria, ele olha e vê o amigo dele morto, e por que a gente morre, por que a gente vive dessa forma, por que a gente padece, por que a gente sofre, por que a gente adoece. Consequência, cara, da decisão que a gente tomou lá atrás. Num ambiente de perfeição, a gente, o homem, a humanidade, decidiu, cara, viver independentemente de Deus. O que a gente escolheu? Miséria, desgraça, pecado e morte, cara. Então a gente chora. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados, parece um paradoxo, felizes aqueles que choram, mas preste atenção, porque agora a gente tem uma boa notícia, agora a gente tem uma solução para esse problema, cara. Bem-aventurados os que choram, porque a gente tem consolo em Jesus Cristo, cara. A gente tem consolo em Jesus Cristo. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Verso 5. Bem-aventurados os humildes. Aqui, a questão aqui já é mais... o humilde de espírito, o pobre de espírito é uma relação com Deus. O humilde aqui, cara, é na sua relação com o seu próximo. É a capacidade de você olhar para outra pessoa e não achar que você é melhor do que outra pessoa. É a capacidade de olhar para outra pessoa e ver que você pode aprender com a outra pessoa. Humildade aqui é diferente, é uma atitude nossa, diferente de uma arrogância, de você se achar. Bem-aventurados os humildes, verso 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vou ter que passar rápido aqui, cara, senão eu vou ficar aqui a noite toda. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é simplesmente você achar que a justiça é uma coisa boa, é quem tem fome e sede, ou seja, eu preciso dessa justiça. Que justiça é essa que ele está falando? Não é a justiça segundo o mundo, a justiça de igualdade entre as pessoas e tal. Não, cara. A justiça que a gente precisa diante de Deus, a justiça de Deus. Porque quando a gente está diante de Deus, a gente vai receber a ira, mas agora, como a gente tem Jesus Cristo ao nosso lado, essa justiça é aplicada a gente, então a gente tem sede de justiça, cara. Então a gente anseia por isso. O salmista vai dizer isso lá de alguma forma, assim como a corça suspira pelas águas, eu anseio por você, eu desejo. Então ele expressa isso de uma maneira poética. A gente precisa, cara, da justiça de Deus. A gente olha para o mundo também e vê a consequência do pecado no mundo, a gente vê a desgraça no mundo e a gente olha, meu Deus, Jesus tem que voltar, cara, restaurar todas essas coisas. Quanto mais você vai progredindo na vida em idade, você vai percebendo como que a vida é dura, curta e incerta, mais você vai, preciso só de ti, cara. Porque você vai percebendo que a gente não... Cara, a gente só tem Jesus Cristo, cara. A única certeza que a gente tem na vida, a única certeza que a gente tem na vida é o cuidado de Deus na nossa vida, cara. Não tem outra possibilidade. Eu preciso adiantar aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia, a gente fala isso aqui de vez em quando, né? Você não... Lembra daquela
É Jesus que conta, né? Tinha 2 servos, tinha um servo, aliás. Aí o servo tinha uma dívida, o senhor perdoou. Valeu, o servo foi embora. Está lembrado da situação? Aí ele encontra um cara que devia a ele também e ele não age com misericórdia. Está me devendo! Então, ele manda lá o pessoal prender o cara e o servo, o senhor dele fica sabendo, poxa, mas eu agi com misericórdia, você não agiu com misericórdia também? Quer dizer, não entendeu a condição dele, cara. Quando a gente age com misericórdia, ou seja, quando a gente não faz questão do direito que a gente tem, quando na vida a gente se comporta de tal forma que a gente enxerga o outro como alguém que é pecador, que é miserável. Estou falando da gente em relação ao cara que não é crente, tudo bem? Então, você olha para a pessoa que te ofendeu, e você perdoa, cara. É porque você foi perdoado, cara. Você entendeu, cara. Você entendeu a sua condição diante de Deus, que você não tinha nada para oferecer, você chorou, você desejou a justiça dele, você foi satisfeito, porque é isso que a promessa diz, e agora você pode exercer misericórdia. Você reconhece que você também é pecador, cara. E você é feliz, cara, quando você reconhece, quando você entende a sua condição e agora você pode olhar para o outro e exercer misericórdia. Você pode perdoar, cara, porque você foi perdoado. Você entende o que é perdão. Se você não tem a capacidade de perdoar, você não entende o que é perdão. Se você não entende o que é perdão, você precisa nascer de novo. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, cara. Coração aqui não é só sentimento, não, tudo bem? Aqui é a totalidade da pessoa. São seus afetos, são as suas emoções, são suas vontades. Então, o coração é o centro da vontade, dos desejos, das intenções. Então, é a totalidade da pessoa. Então, bem-aventurados os que são puros de coração. Bem-aventurados aqueles que são sinceros. Cara, são sinceros. Diferente do fariseu, que aparentava uma coisa, mas não era. O cara que é, de fato, aquilo que ele é, esse cara é feliz, cara. E é limpo de coração, porque tendo reconhecido a condição, lá, diante de Deus, tendo chorado, tendo buscado a justiça, tendo satisfeito, aprendendo a perdoar, ele chorou, agora seu coração é limpo, e esse cara que é puro de coração é aquele que pode estar perto de Jesus, que pode estar perto de Deus. Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Eu estou no ponto 2, tudo bem? A gente está falando das qualidades que ele descreve aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você vai se lembrar também que o que Israel, o que o povo de Deus esperava, era um Messias, ou seja, alguém que viesse para restaurar aquele reino de Israel, poderoso, militarmente. E Jesus, não é nada disso, cara. Na verdade, cara, esse reino, Jesus é o príncipe da paz, cara. Esse reino é um reino de paz. Ele veio para estabelecer no coração dos homens, paz na terra aos homens. É isso que vai dizer lá o anjo quando Jesus nasce. E o pacificador, cara, né, é aquele que uma coisa decorre da outra, tudo bem? Uma coisa decorre da outra. Tem a ver com humildade, tem a ver com tudo aquilo que antecede, que tem a ver com perdão. Então, é você, no que depender de você, você estar em paz com todos, é você ter a capacidade de, mais uma vez, apesar de você ter algum direito, você abre mão disso e você promove a paz. De maneira prática, é você ter a capacidade de não promover a discórdia, não promover a contenda entre a gente aqui, entre os seus amigos, entre a sua célula, dentro da sua casa, dentro do seu ministério. Cara, bem-aventurados os pacificadores. O mundo, o homem, sem Deus, sempre vai procurar a guerra. Aliás, você pode ir para a internet, você vai ver todo tipo de guerra, guerra ideológica. Está lá, não é só com arma, não. Bem-aventurados os pacificadores, cara. Você tem sido um pacificador. Você tem sido um agente que promove a paz. Verso 10. Pulei nenhum, não pulei? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O mundo odeia aquilo que diz respeito a Cristo. Espiritualmente falando, o mundo odeia o cristão, porque o cristão, ele é diferente do mundo. O mundo não entende aquilo que o crente faz. O mundo não consegue entender, porque ele está morto espiritualmente. Então, essas qualidades aqui, humilde, pacificador, é o contrário daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo acredita, vive. Qual é a mentalidade do mundo? Se você quiser alguém, quem acreditar, acredite em si mesmo. Quem acredita em si mesmo pode chegar lá, pode vencer, você pode conseguir a felicidade, você pode conseguir pela força dos seus braços. Cara, o cristão não acredita em nada disso, cara. Se você pensa dessa forma, examine-se, pois, a si mesmo, cara. Examina teu coração. Você faz parte de um reino dos céus. E o que diz respeito em relação a ser parte do reino dos céus é o que o legislador diz, é o que o juiz diz, é o que Jesus Cristo diz. E ama a Jesus aquele que ouve os seus mandamentos e os guarda. A gente, cara, eu falo isso aqui algumas vezes, esse negócio de ser crente, esse negócio de ser adolescente crente, aqui a gente não quer ficar enrolando, enganando ninguém, não. Isso aqui você está adotando para a sua vida, você está recebendo na sua vida perseguição, cara. Aqui, quando você entrega a sua vida para Jesus, você pode ter certeza, você vai ser perseguido, cara. Você vai enfrentar dificuldades, o mundo vai te odiar. Seja no deboche que você enfrenta na escola, quem nunca? Porque você é crente, não foi na escola escarneceram de você? Com quem nunca? Então, isso aí é perseguição, cara. E as pessoas que morrem aí, porque estão em países onde o cristianismo é proibido, a pessoa é perseguida. Então, aquele que segue Jesus, que entregou vida para Jesus, necessariamente, cara, vai ser perseguido. Agora, olha que interessante. Olha o que diz o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. O que diz o verso 3? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, esse primeiro verso, esse último verso, eles estão afirmando que deles é o reino de Deus. O que está no meio ali, serão consolados, receberão a terra, serão satisfeitos, obterão misericórdia, tudo para o futuro, ou seja, é um já, mas que vai ter a plenitude lá no futuro. Mas o interessante é que Jesus começa dizendo, cara, que se você reconheceu a sua condição, o reino dos céus, você já faz parte dele, cara. Ele termina dizendo a mesma coisa, por causa da justiça você vai ser perseguido, mas olha só, o reino, você já é um cidadão do reino dos céus, poxa, e você é feliz por causa disso, cara. Pô, isso é maneiro demais, cara. Isso é maravilhoso demais. Quando você olha para o verso 1, você reconheceu que você é pobre em espírito, tudo bem? Acompanha comigo o raciocínio. Você reconheceu que você é pobre em espírito. Então, você toma consciência disso, da sua pobreza, da sua miséria de espírito. Você chora, tudo bem? Então, você reconheceu quem você chora, então você adota, você se entende que você não é melhor do que ninguém, você é humilde, você deseja essa justiça que é de Deus, e você é satisfeito nela. Agora, o que decorre disso? Agora, você perdoa, agora você age sem hipocrisia, agora você pacifica, entendeu? Chegou diante de Deus, reconheceu a sua condição, chorou, foi consolado, entendeu que o próximo é alguém que carece também da graça de Deus, desejou a justiça de Deus, recebeu a justiça de Deus. Agora você pode perdoar, agora você é puro de coração, agora você entende que Deus está no controle de todas as coisas, porque só quem é puro de coração vai ver a Deus, ou seja, quem entende as realidades espirituais sabe que quem cuida da sua vida é o Senhor. E agora você entende que você, por amar a Jesus Cristo, você vai ser perseguido, cara. E você já faz parte desse reino, cara.
Tem outras relações aqui que eu poderia fazer, mas... Terceira lição. Na eternidade, seremos recompensados por aquele a quem seguimos. Vamos junto aqui, ó. Fala com vontade para não ter que repetir. Na eternidade... Cara, quem vai recompensar a gente? É aquele a quem a gente seguiu. Olha o que diz o verso aqui, 11. Bem-aventurados serão vocês quando... Bem-aventurados serão vocês quando... Lê comigo aí, abre aí, por favor. Verso 10. Perdão, verso 11. Verso 11, vamos lá, lê comigo aí. Bem-aventurados serão vocês o quê? Quando? Lê alto aí, quando? Agora, verso 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande... Onde? Grande é a sua recompensa nos céus, cara. Olha só, olha que interessante. Bem-aventurados quando por minha causa... Você tem uma causa na vida pela qual você briga, luta, e você fica nervoso, você tem alguma coisa que você gosta, que você defende, que você tenta mostrar que é melhor. Quando, veja bem, bem-aventurados são vocês quando. Quer dizer, isso vai acontecer. Não é bem-aventurados serão vocês se vocês forem perseguidos. Não é quando. Quando existe um momento em que a perseguição vai chegar. E nesse momento, cara, você precisa se lembrar da promessa que você tem em Jesus Cristo, cara. Opa, o que isso significa para mim? O que isso significa que eu estou sendo perseguido? É porque o mundo está olhando para mim e está vendo que eu sou parecido de Jesus, que eu amo a Jesus, que eu sirvo a Jesus. Poxa, então, olha o que Jesus diz. Da mesma forma, perseguir os profetas que vieram. Cara, Deus está... Isso é um atestado, é um certificado. Isso aqui é uma comprovação de que, de fato, você é um filho de Deus. É nesse sentido que você se alegra, se regozija. Às vezes a gente fica assim, poxa, será? Eu faço tanta besteira, estou tentando acertar, não consigo... E, de repente, você está vivendo, está se esforçando, está querendo amar Jesus, está querendo... Aí vem a perseguição, cara. Isso aqui, nesse sentido, é maravilhoso demais, cara. Bem-aventurados, cara. E outra coisa, ó. Grande é a sua recompensa nos céus. Olha que interessante, a salvação é de graça. Você entendeu isso? Não tem, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Você não tem condição, Deus te salvou, a salvação é de graça, é um favor imerecido, você não merecia. Só que além de Deus te salvar, além de você receber a salvação, Deus ainda vai te recompensar, cara. Olha que interessante. Jesus fez o que fez por mim, contempla Cristo, contempla Jesus na cruz. Imagina Jesus agora crucificado, imagina Jesus... com as mãos pregadas, com as pernas pregadas, imagina o deboche de uma coroa de espinho na sua cabeça, imagina um monte de espinho cravado na sua cabeça, imagina você debaixo de uma situação de humilhação, imagina tudo isso. A Bíblia diz que ele não considerou o fato de ser Deus, mas antes, Hebreus vai dizer que Deus ele estava aguardando a alegria que ele receberia, a alegria que fora proposta. Então, a gente olha para esse Deus que fez tudo para a gente ama esse Deus, e Ele ainda vai recompensar. Cara, não tem como explicar essa parada. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você vai ser recompensado porque você vai seguir Jesus. É isso mesmo, cara. Você conseguiu entender? Jesus fez tudo o que Ele fez por você, Deus fez tudo o que fez por você. Ele está dizendo que ainda assim Ele ainda vai te recompensar quando por causa dEle você for perseguido, cara. Que isso, cara? O reino dos céus é aquele lugar inexplicável. O céu, Deus, a realidade que a gente está diante dela aqui, nas palavras, é algo inexplicável. É um lugar onde você é recompensado pelo fato de você seguir aquele a quem você amou. Eu preciso de recompensa para amar meu filho, para amar minha esposa, para amar minha família. Eu preciso de recompensa para isso, cara. Você precisa de recompensa? Tem alguém que se ame muito?
Eu preciso de recompensa. Você depende de uma recompensa para você amar quem você ama, seja lá quem você ama. Você precisa de uma recompensa. Cara, não tem como. Isso aqui não tem explicação, cara. Além de tudo, cara, Deus ainda vai te recompensar. Porque eu decidi segui-lo. Pô, não volto atrás, cara. Isso é maravilhoso demais. Cristo é tudo que a gente tem, cara. Eu queria, diante disso, fazer 3 aplicações. Com isso, a gente encerra. Primeiro lugar, primeira aplicação. O que a gente vai fazer diante de tudo isso? O que a gente vai fazer de acordo com o que a gente aprendeu, o que Jesus ensinou? Como é que a gente vive? O que a gente faz? Em primeiro lugar, peça ao Espírito Santo a bênção da convicção de pecado. Convicção de pecado é obra do Espírito Santo de Deus. Você tem que pedir essa parada para Jesus, cara. Se você ouve isso aqui, valeu, legal. Você tem que nascer de novo, cara. Se você olha para isso aqui e acha que isso aqui é difícil demais, se você olha para o cristiano, olha para a igreja, olha para Cristo, olha para a Bíblia, se tudo isso é chato, se você achar chato ler a Bíblia, se você acha chato vir ao culto, cara, você tem que resolver isso diante de Deus, cara. Você tem que resolver isso diante de Deus, que você tem que nascer de novo. Jesus tem que fazer uma obra na sua vida, o Espírito Santo tem que convencer. Então, o que a gente faz? Se bem-aventurados são os pobres de espírito, só tem um jeito para você, cara. Ou então você também fica à vontade, cara. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, olha só, cara. A verdade é essa aqui, cara. Jesus Cristo é a verdade é isso aqui. Se nada disso aqui tem valor, sentido para você, peça ao Espírito Santo. Se é que você quer, mas peça ao Espírito Santo a bênção da convicção de pecado, cara. Porque se não tiver convicção de pecado, se não tiver choro, se não tiver arrependimento, não tem cristianismo, não tem crente, cara. Você tem que nascer de novo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Segunda aplicação. 2, manifeste em sua vida diária as qualidades ensinadas pelo rei. Cara, isso aqui é impossível quando a gente não é crente, mas uma vez que a gente se converteu, agora isso aqui é possível. E mais, isso aqui é como todo crente tem que ser. Isso aqui não é pastor Henrique, não é Clóvis, isso aqui somos nós, cara, eu e você. Cara, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não sou nervoso, eu sou mentiroso, eu penso um monte de bobagem, eu arrumo confusão, cara, então pede convicção de pecado, cara, pede a Deus para te ajudar, pede o Espírito Santo para fazer uma obra na sua vida, cara. Mas eu não consigo, eu arrumo confusão em casa, eu arrumo confusão na escola, eu tenho conflito interno, eu não... Cara, você tem que pedir, porque se você pedir, o Espírito Santo vai ouvir. Todo aquele que busca, recebe. Você tem que se colocar diante de Deus. Porque o crente é aquele que é semelhante, parecido, que a cada dia busca o seu Senhor. Quem tem fome e sede dessa justiça, fome e sede, você tem hoje, você tem fome amanhã, você tem fome depois da manhã, você tem fome todo dia, até o dia que você morrer. Então, é uma constante, todos os dias, a gente vai acertar, vai pedir perdão a Deus e a gente vai seguir firme. Daqui a pouco a gente cai de novo. O que a gente faz? A gente pede perdão de novo. E a gente está diante de Deus de novo. E isso a gente vai fazer o resto da vida, a vida inteira, o tempo todo. Agora, se você não manifesta essas qualidades aqui, você tem que nascer de novo, cara. É exatamente isso. A diferença entre você que é cristão e a pessoa que está lá fora é que você tem que expressar essas qualidades aqui. Se você expressa as mesmas qualidades do seu colega lá da escola, você faz parte do reino dele, cara. E pode ter certeza que na eternidade você vai estar com ele, porque com Jesus você não vai estar. Porque quem pertence a Cristo vai ser parecido com Cristo, cara. Mas como? A cada dia, de glória em glória, somos transformados. A cada dia, se arrependendo, a cada dia, buscando a presença do Senhor. Você vai se enchendo do Espírito, o Espírito vai enchendo você. A gente aqui no UP não tem a tendência, a intenção, o desejo de enganar ninguém, cara. A gente também não vai subestimar vocês. A gente sabe que vocês podem não estar no mais alto ponto de maturidade da vida de vocês. Cara, mas vocês sabem quem vocês são, vocês sabem quem é Cristo, vocês sabem qual é a realidade. Aqui, cara, a gente vai compartilhar a verdade com você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, cara. Você tem que se examinar, meu amigo. Você tem que se examinar, cara. Eu vivo assim, cara. Por que eu fico tão nervoso? Por que eu não tenho vontade de ler a Bíblia? Por que eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa?
Por que eu vejo uma pessoa sofrendo e não estou nem aí? O que me incomoda? Por que eu só penso bobagem e amanhã eu penso bobagem e isso nunca me incomoda? Tem que manifestar as qualidades de ser cristão. Cara, terceira aplicação. Quando a perseguição vier, lembre-se, Jesus já garantiu a recompensa. Quando a perseguição vier, e ela vai chegar, lembre-se, Jesus já garantiu a recompensa, cara. Você tem uma recompensa nos céus. Presta atenção. A gente, o mundo, qual é a ideia do mundo? Qual é a mentalidade do mundo? O que o mundo faz? Pô, tem que estudar num lugar maneiro, tem que trabalhar num lugar maneiro, eu tenho que me dedicar, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, e eu vou construir uma carreira, eu vou ser bem-sucedido, e eu vou ser feliz. É ou não é? E vai em frente, cara, vai à luta, que você consegue, se dedica, cara. Você pode, você consegue, né? É assim lá fora, é ou não é? Pô, vestibular, terceiro ano, então, é o que você consegue, estuda. Eu sei que eu estou falando porque eu fiz concurso, eu lembro exatamente como que os professores incentivam a gente, bem, até com uma boa intenção, mas dentro daquilo que eles acreditam. Vai em frente, corre atrás, segue, você vai conseguir, você vai ser... E agora você, conseguiu arrumar um emprego, conseguiu arrumar passou na faculdade maneira, e agora você está constituindo família, agora você vai ser feliz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Feliz é quem tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça vai ser satisfeito. Quem tem fome e sede de justiça vai ser feliz. Felicidade decorre, meu amigo, não é de onde você vai estudar, do emprego que você vai ter, a mulher que você vai casar, mas depende de Cristo, de um encontro verdadeiro com Cristo. Não é isso que está escrito? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Casa, comida e roupa? Que felicidade é essa que você está correndo atrás, cara? Quem enganou você? Adolescente, quem te enganou, cara? Qual foi a mentira que contaram para você? Preste atenção, cara. O mundo lá fora não é o Senhor do mundo lá fora, não é Jesus Cristo, não. Se sua cabeça está cheia dessa mentalidade do mundo, cara, você tem que se esvaziar. Porque o caminho para você ser alguém diante de Deus é derrubar todas as coisas, cara. O que Jesus Cristo diz? Eu vou derrubar em 3 dias e vou edificar de novo? Não tem. Se você não for, tem que derrubar tudo, tem que tirar tudo, tem que destruir tudo. Porque você tem que morrer, porque agora é Cristo que vive em você. Se você tem uma vida que você ama o que o mundo faz, quer fazer o que o mundo faz, seu conceito de felicidade é o mesmo da escola, é o mesmo do mundo, é o mesmo do jornal, é o mesmo da internet. Se você admira o que você vê na internet, nas mídias, se é isso que você quer, você tem que nascer de novo, cara. Você nunca... Olha, examine-se, pois, a si mesmo, cara. Examine-se, pois, a si mesmo. A gente está nesses dias aqui, compartilhando essa mensagem do Sermão do Monte, que é extremamente desafiadora, mas, cara, qual é a promessa aqui, cara? E qual é a certeza que a gente tem? Que não depende da gente, cara. Cara, mas eu estou todo errado. Reconheceu? É isso, cara. Pô, mas eu não sei nem por onde começar. Ninguém sabe, mas você tem que começar. Ah, mas tudo que diz respeito à igreja não me motiva, tudo que diz respeito à Bíblia, cara, reconheceu. A promessa aqui é o seguinte, cara, é aquele que é pobre em espírito. Se você reconhece isso, é isso. Mas se você tem um desejo sincero de ser mais parecido com Jesus, se você acredita que isso seja verdade, se você olha para isso, poxa, eu não consigo viver isso, mas eu gostaria, eu quero... É isso, cara. É isso, cara. Bem-aventurados os pobres de espírito, cara, porque deles é o reino dos céus. Eu espero de todo o coração que você, hoje e nesses dias, leve muito a sério o que está sendo falado aqui. Cara, toma uma decisão na sua vida, cara. Entrega a sua vida para Jesus, cara. Tudo tem que começar do zero, cara. Tudo tem que começar de novo, cara. Para que você possa chegar aqui nesse lugar e cantar isso que foi colocado aqui. Preciso só de ti. Para que você não fique falando mentira aqui, sabe? Cara, eu gostaria de viver dessa forma. Senhor, quando eu canto, preciso só de ti. Eu queria viver dessa forma, Senhor. Me ajuda a viver dessa forma, Senhor.
Que a gente tenha a mentalidade de Cristo, cara. A mentalidade daquele que nos salvou. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua obra. Obrigado pela tua justiça. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala com a gente, Senhor. Derrama teu poder sobre nós, Senhor. Perdoa, que a gente confesse pecados para você. Que a gente tome uma decisão séria de caminhar contigo, Senhor. Se a gente não tem atração pelas coisas do reino, Senhor, coloca em nós o desejo de te servir, Jesus. Faz com que a gente consiga entender a nossa condição, que a gente consiga dar um passo além, que a gente deseje a sua justiça, Senhor, que a gente consiga perdoar, que a gente consiga, Senhor, olhar para o próximo, que a gente consiga, Senhor, entender que a gente é perseguido por amor do teu nome. Senhor, faz essa obra na nossa vida, por favor, Jesus. Muda a nossa sorte, Senhor, muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Amém.